Então, boa noite para Claro. todas e para todos. Nós iniciamos mais uma aula aqui no programa de pós-graduação em Direito da UFMG, na linha de processo, analisando o texto da professora Ayala Etzela em Nudging Justice, agora para tematizar a parte 4 do texto, que vai ser apresentada pela mestranda Marina Leal, que tem a palavra. Gente, primeiro, boa noite novamente. Minha apresentação vai ser bem breve. Eu acho que muitos pontos que a gente, enfim, relevantes nessa parte 4, que é pequena, são 5 páginas só, a gente já tratou em outras aulas, principalmente o que o Neumann e a Clarice falaram ontem sobre os NUDs. Aqui nesse capítulo a gente vai avaliar um pouquinho as escolhas de arquitetura em online courts. Então, para começar, aqui. Aí, esse texto é dividido em 3 pontos principais. Primeiro, seria a arquitetura de escolha, como uma consideração de design. O segundo, as escolhas, inputs e experiência de justiça processual dos litigantes que se representam. Ela fala, a sigla é SRL, né, Self-Represented Litigants, mas eu vou falar litigantes que se representam ou só litigantes. E avaliando metodologias. Então, começando por esse primeiro ponto da arquitetura de escolha, aqui ela fala não só nas cortes online, mas em geral que tem a gente vê isso no processo normal, né? Que tem um conflito entre a ideia de justiça e a ideia de eficiência. A gente quer uma decisão justa, correta, que tenha todos os respeito contraditório, todo o devido processo legal, mas também quer uma decisão eficiente. A gente quer gastar menos recursos, a gente quer uma coisa mais rápida, gastar menos dinheiro. Mas isso tudo também tem que ter uma previsibilidade, uma igualdade entre as partes, uma responsabilidade do sistema. Quando a gente migra para o ambiente online, além de ter que considerar isso tudo, a gente tem que pensar também em alguns pontos, como a usabilidade da plataforma, a experiência de satisfação que o usuário vai ter com essa plataforma. Então, eu acho que isso mostra um pouquinho que, como no ambiente online, a gente tem que considerar fatores tanto do ambiente físico, o ambiente normal, né, como alguns fatores novos que a gente já pode discutir bastante nessa matéria, e também está discutido em algumas outras apresentações, que eu vou tratar um pouquinho mais para frente agora. E uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que, para a autora, e na verdade dentro do âmbito de pesquisa que ela faz, a discussão em torno dos DSDs é uma discussão meio pressuposta e tranquila, no sentido de que não dá mais para pensar no modo como recorrentemente a gente faz, por exemplo, pensa os mecanismos de dimensionamento de conflitos no Brasil, por exemplo, que o nosso modelo é um modelo que não deu certo, não deu certo em quais aspectos? Pontuis. Ele tem uma evolução técnica muito grande, a gente tem aprimoramentos muito consistentes do ponto de vista dogmático, do ponto de vista de compreensão das técnicas processuais que podem ser utilizadas. A nossa doutrina e a nossa literatura jurídica ela é muito sofisticada, mas nós temos dilemas práticos que nós não conseguimos resolvê-los com toda a nossa sofisticação teórica acerca dos modos de dimensionar os conflitos. E porque falta para nós, de modo para mim muito claro, uma visão mais ampla do próprio fenômeno processual, para que a gente lide com as litigâncias e com os dados acerca das litigâncias de um modo mais claro, que é todo aquele iter metodológico que a gente teve a oportunidade de discutir no texto anterior, da Amsler e as outras professoras, no sentido de pensar que a gente precisa pensar, saber de antemão quais são realmente os problemas, tratar de modo mais claro os gatilhos de litigiosidade, criar designs customizados para cada hipótese, porque a hipótese de customização que por vezes a gente faz, e que por vezes até é muito interessante, e talvez o campo de customização no qual a gente está prototipando mais ao longo dos anos, é o campo, talvez, do processo coletivo, e agora das questões envolvendo macro litígios ou litígios estruturais, como as pessoas costumeiramente vêm falando na atualidade, ou seja, você cria novas formas, novas abordagens, etc, etc. Então, mas perceba,
no grosso, a gente não está muito preocupado com o tratamento mais adequado dos dados para a gente efetivamente saber quais são os problemas. Aquilo que a gente já repisou muito claramente. E para a autora, a própria noção de design é uma noção essencial quando a gente vai pensar na própria moldagem. E, pelo menos assim, eu queria até ouvi-los nesse sentido, mas me parece que esse não é um problema ou não é uma percepção recorrente da processualística pátria. A gente não está preocupado, efetivamente, a gente meio que trabalha como pressuposto um conceito próprio de jurisdição, um conceito próprio de processo, um conceito próprio de ação, como se ele fosse o único conceito e o correto, e não tivesse acontecido nada desde o que o Ovenda e o Carnelucci Alório falaram do que é jurisdição, por exemplo. A gente acaba trabalhando com aqueles mesmos conceitos. A gente trabalha com os meios de dimensionamento de conflitos meio que ilhados naquela noção de que é ou a jurisdição, é a conciliação e mediação e arbitragem, etc, etc. A gente não... o próprio debate de customização, que ganha força com a questão dos negócios processuais, flexibilização procedimental, passa por isso, mas não do mesmo modo como é feito dentro da abordagem DSD. E vocês tiveram a oportunidade de já ver isso nas leituras e nos estudos que nós já tivemos a oportunidade de fazer na primeira parte das nossas aulas. Então, essa vinculação entre essas abordagens ela é importante, até para que ela coloque em pauta até esse dilema que é costumeiro de falar entre justiça e eficiência, porque talvez nós possamos lidar com os dois concomitantemente, no sentido de tornar um sistema que gere mais resultados, mas que não prejudique, porque talvez a ideia de gerar e de se discutir principalmente uma noção de produtividade, de eficientismo, no sentido de números, de ter um painel do judiciário que fica controlando a produtividade dos juízes, sem levar em consideração a questão qualitativa de um modo mais consistente, eu não sei até que ponto que isso realmente foi bom para o cidadão. E eu não sei se isso foi bom nem mesmo para o próprio judiciário, porque o próprio judiciário não se preocupou em tratar as causas dos litígios. Eles tentam dar vazão para os litígios depois que eles já estão dentro do sistema. E a noção da etiologia, a noção de uma abordagem preventiva, que talvez fosse muito mais conveniente, até para talvez criar novas abordagens de resolução de conflitos externas ao judiciário, mas que não fossem utilizadas como uma barreira ao judiciário, porque tem um trabalho, a própria diretiva europeia, a diretriz europeia sobre o ADR, e o próprio trabalho de um grande, digamos assim, mentor das ODRs no mundo, que é o professor Colin Rule, que é o que estruturou a ODR do eBay, eles todos, meio consenso de que você não deve tornar essas vias obrigatórias e frustrar o uso da jurisdição. Não. Você faz com que as pessoas usem a ODR, porque a ODR é mais fácil, ela é melhor, a usabilidade ela é melhor, o cidadão resolve o problema dela, então ele não vai na jurisdição, não é porque ele é obrigado a ir na ODR, é porque a ODR resolve o problema dele. Então ele opta por ir para a ODR. E isso muda por completo a própria abordagem do sistema de dimensionamento de conflitos. Então a gente precisa, talvez, de um grau de maturação em alguns aspectos que me parece que esse estudo de DSD e a própria percepção da virada tecnológica, em todos os seus âmbitos, possa gerar possibilidades de modo que a tecnologia seja realmente um ganho e não uma barreira ou uma abordagem meramente neoliberal, eficientística e coisa como nós já tivemos a oportunidade de discutir. E a autora, apesar dela não esmiuçar as questões nesses mesmos tempos que momentaneamente eu estou aqui falando para vocês, fica no bastidor da discussão da autora exatamente isso. Quando ela vai ao longo do texto e vai chegar, inclusive, à própria percepção de que a ODR pública precisa lidar ou ter como diretrizes respeito a direitos fundamentais e a metas próprias da justiça pública, que são diferentes das ODRs privadas, como a gente vai ter oportunidade de continuar discutindo. Continue.
Mas só um ponto sobre isso que eu acho interessante que ela fala, que para você ver, enfim, estudar o design estrutural, você tem que fazer enfim, é empírico, né? Você tem que ver o que dá certo, o que não dá, o que a gente já discutiu também aqui, né? Não adianta você falar, vamos ver se... Não, você tem que estudar, ver se na prática isso vai funcionar mesmo. Eu vou falar disso um É pouquinho que, mais adiante, mas ela que frisa até bastante isso, né? e até um círculo, porque na verdade você prototipa, testa e Uhum. analisa as respostas. No nosso Ah, caso, o nosso modelo de reforma, por exemplo, legislativa, qual é? Você junta pessoas que, em tese, têm experiência acadêmica ou profissional, e eles, dentro da visão deles, que eles têm dentro do sistema, muitas vezes desprovido de qualquer dado empírico, eles pensam, teoricamente, um modelo de processo que pode vir a dar certo. E, por vezes, dá certo, mas, por vezes, dá muito errado. Então, é um mecanismo de ensaio e erro que não há uma metodologia seguida na própria abordagem reformista. Você não está preocupado, ou você... Hoje, por exemplo, hoje nós estamos vivenciando, toda semana, você vê um novo congresso aos 5 anos do Código de Processo Civil. E as pessoas falando das impressões pessoais dele, uhum. que deu certo e do que deu errado. Mas qual que é a base empírica? Quais são os dados que induzem que aquela pessoa diga que aquilo é daquele modo? No Brasil inteiro. Qual que é assim, o conjunto de dados que está alicerçando aquela própria fala? Porque eu posso falar, parece que isso deu certo, parece que isso deu errado, parece que está funcionando. Aqui teve uma melhoria. Tem coisas que a gente consegue até falar, mas veja só, nós precisamos, em alguma medida, parar com essa noção tão somente, como que eu vou falar? Desprovida de fundamento empírico para as minhas próprias impressões. Por isso que eu a todo tempo falo para vocês, eu estou apresentando um bando de hipóteses que podem vir a ser demonstradas ou podem vir a ser rechaçadas. Eu não posso falar é assim ou é assado. Até porque isso seria um contrassenso dentro das minhas próprias premissas teóricas. Então, eu acho que tem algumas hipóteses que a gente deve sondar. Aparentemente, determinadas abordagens são melhores do que as outras, mas a gente precisa testar, monitorar e ver se funcionou mesmo. Até aquele modelo de reforma experimental, por exemplo, tem em outros países, na Alemanha, como teve o próprio exemplo do Mustafa Farre, do Portuguesa e etc., é uma ideia que para nós é difícil de ser implementada porque o nosso modelo de reforma é assim, a gente ensaia e erro, ou seja, a gente testa, aí um bando de gente fica teoricamente falando que é assim, que as coisas funcionam. Às vezes ele fala que a instituição funciona de um jeito, do ponto de vista teórico, quando você vê os bastidores da instituição, ela não funciona daquele jeito que a pessoa está defendendo. Ela funciona de um jeito completamente diferente. Um exemplo muito singelo. Se você, o papel dos tribunais superiores. Algumas pessoas falam que os tribunais superiores têm uma função de fazer um bando de coisas que, do ponto de vista prático, não se consolida. E as pessoas continuam insistindo, não, tais tribunais são assim. Tudo bem que o direito tem uma função contrafática, de corrigir, e buscar um dever ser, buscar o correto. Mas, às vezes, a própria proposta não me parece ser a correta, e, por vezes, a própria estrutura, o próprio modo como a instituição funciona, não me parece que nem a intenção dela virar aquilo que, teoricamente, a pessoa está projetando que ela deveria ser. Então, a gente trabalhar com a noção contrafática do direito, com a contrafaticidade do direito, de buscar a correção, no nosso caso aqui, em conformidade com os direitos fundamentais processuais. Ou seja, respeitar devido processo, contraditório dinâmico, lá, tudo aquilo, e tentar fazer as interpretações desses institutos dentro da própria percepção da virada tecnológica, no nosso caso aqui. No nosso lugar de fala e no nosso momento de pesquisa. E, ao mesmo tempo, até por estarmos lidando com tecnologia, nos valer dos dados que são facilmente passíveis de serem extraídos e, com algum esforço, tratados para nos ofertar informações valiosas para que nós saibamos, inclusive, se a trilha que seguimos é boa ou se nós devemos mudar a trajetória
das nossas próprias abordagens para o sistema de aplicação de direitos. Continue. Aí, passando aqui um pouquinho, agora do que a autora traz sobre as online courts, que as online courts, elas devem, enfim, igual como eu comentei um pouquinho anteriormente já, né, devem manter essa ideia de processo legal, considerando as mesmas proteções que as partes teriam em courts estatais. Elas têm que fazer escolhas de design que apoiam a capacidade de escolha do litigante. Aí, enfim, vai muito de quem monta essa plataforma de fazer escolhas que realmente vão apoiar o litigante, enfim, nesse caso, o litigante que se autorrepresenta, e não enfim, outra parte, uma grande empresa, para tentar, enfim, eventualmente ganhar uma vantagem sobre uma parte mais fraca. E também as online courts, elas devem promover autonomia, autossuficiência e buscar diminuir os vieses. É o que a gente às vezes não vê, né? Nem falando de online courts, mas no caso da Clarice, por exemplo, que o aplicativo dela que direcionou ela a dar uma gorjeta maior do que ela queria. Então, a gente tem que tentar diminuir os vieses, não aumentar eles. Aqui, já passando para o segundo ponto, da questão de escolhas, inputs e experiências desses litigantes, aí o ponto é como a gente vai medir os impactos das escolhas de design nos litigantes. É que a gente tem que observar as ações deles, as escolhas que eles fazem, os inputs na presença ou ausência de determinada escolha. Por exemplo, tem que preencher um formulário muito grande lá, dá muita informação. Será que você pode dissuadir a pessoa de tentar buscar um acordo? Ou será que tem que, enfim, exige algumas informações que a pessoa pode não ter na hora? Ou, até que o professor Gelli comentou na questão de acordo, que parece com uma carinha, falando, tá quase perto do acordo, diminui um pouco o valor. Isso também não está tentando influenciar a parte, a falar, não, tô perto, vou abaixar um pouquinho só. Então, enfim, essas tecnologias, essas arquiteturas de escolha, podem afetar a informação que é produzida, a qualidade da informação, a quantidade da informação, as escolhas de processo que são feitas, o método pelo qual as partes terminam um litígio. Se elas chegam a um acordo, você tem que ter um mediador, ou você tem que ter um terceiro para dar uma decisão, para impor uma decisão, né, método heterocompositivo, as taxas de abandono, porque naquela plataforma demoram demais a responder, você acaba perdendo paciência, destino, ou você tem um retorno mais imediato, você fica engajado naquilo. Então, isso tudo, ela cita vários, eu trouxe aqui 4 exemplos, mas, assim, são várias alternativas possíveis que vão determinar diretamente, até no sucesso da plataforma, onde você quer chegar com aquilo, né? E na verdade, ela deixa muito claro, até porque ela percebe que é um contexto meio que universal, de que normalmente as ODRs, elas são projetadas permitindo a autorrepresentação. Isso é um grande debate a ser levado a cabo entre nós por conta da questão da garantia do direito fundamental ao advogado, do artigo 133 da Constituição, garantia de defesa técnica, mas em relação, pelo menos, a causas mais simples, há uma tendência generalizada no mundo para que nas ODRs as pessoas possam se autorrepresentar. Porque se a pessoa vai fazer uma negociação ali de um valor mais baixo, basta a gente pensar em compras, por exemplo, em aplicativos para coisa de comer, supermercado, etc. Até produtos que você compra em plataformas estrangeiras, que você compra produtos também em valores mais limitados, que com muita recorrência, inclusive, dá trabalho, você entra na plataforma de ODR para tentar dimensionar, tendo ou não tendo formação jurídica, e as plataformas são todas amigáveis, no sentido que você até apresentou, como eu também já tinha oportunidade de falar, todas no âmbito privado, e por vezes elas se valem, inclusive, de ícones, de carinhas, para ficar mais simpática, é o que a gente chama de plataforma amigável mesmo, e as pessoas terem uma interação mais simplória, mais singela, no que diz respeito ao seu próprio emprego. Mas aí nós temos 2 problemas quando a gente passa para o âmbito da justiça pública. Primeiro, que no âmbito privado, a gente já sabe o que motiva, quais são os objetivos das plataformas privadas. Pode ser tão somente fidelizar um consumidor, pode ser aumentar o engajamento, a navegação dele para captação de dados, mas ordinariamente o fim último não é a própria resolução do conflito, salvo quando você tem uma desnaturação da ODR
e a tecnologia deixa de ser quarta parte e vira segunda parte, porque você está usando a arquitetura de escolha para induzir comportamentos na outra parte que você está negociando, para, por exemplo, reduzir o seu passivo indenizatório. Que aí você mesmo faz acordo para você mesmo, você é a ODR, você trata os dados que você tem, a base de dados que você tem, por exemplo, de possíveis valores que você vai ter que pagar numa ação judicial de indenização, e você subavalia para você diminuir o seu passivo em alguma medida. Aí é um problema, que é a grande discussão de quais são os pressupostos ou os princípios que as ODRs precisam seguir para que elas sejam consideradas corretas e não sejam abusivas. Como, por vezes, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, de algumas ODRs cuja plataforma fica no escritório do advogado que presta serviço para a companhia aérea, e que é quem elabora o contrato e quem é dono da plataforma e trata os dados da plataforma. Aí a gente chega a esse tipo de coisa, porque tem contratos, por exemplo, de companhias aéreas que a gente tem, que é assim, o endereço da ODR é o escritório do advogado. Aí você tem um bando de problemas que fogem aqui de estatuto da OAB e de outras coisas que a gente que não é nosso objeto momentâneo de discussão, mas que a gente precisa perceber. Mas se a ODR ela é uma ODR privada legítima, digamos assim, ou seja, ela está sendo utilizada porque eu sou um marketplace e quero criar uma forma de que os meus clientes, se tiverem algum problema, eles resolvam os problemas aqui dentro, e isso fideliza os clientes na medida em que eles vão ter uma solução pronta e rápida para os problemas que eles potencialmente virem a sofrer na prestação de serviços que eu presto ou que eu intermedio. Então, não tem problema nenhum. E, nesse caso, você ter autorrepresentação não é um problema. Agora, quando você vai para a justiça pública, o objetivo princípio da atuação da parte autorrepresentada e do emprego de tecnologia do nudging, do e-nudging, nesse e-nudging justice que ela está fazendo alusão, é você permitir a autodeterminação e a autonomia da parte, no sentido de lhe oferecer conhecimento, inclusive, que permita que ele saiba, inclusive, os riscos dele estar ali naquela plataforma, de estar exercendo a sua participação naquela plataforma. E tentar ser o mais didática possível, inclusive, para fazer isso. Vai ter todo um debate em que medida que isso pode, que isso não pode. E no que diz respeito a situações de autorrepresentação para causas menores, não é tão problemático. A grande questão, e que é uma tendência que me parece também muito evidente, é que ODR não se limita só a small claims, a pequenas causas. Nós estamos num momento no qual ODR está sendo pensada para small claims, para pequenas causas, pequenas controvérsias. Mas há uma tendência indiscutível para que as ODRs, elas, do mesmo modo que aconteceu com as ADRs, elas também ganhem força para resolver litígios complicados. Tanto é que algumas pessoas pensam em ODRs, por exemplo, para lidar com processos macro, como um rompimento de barragem, uma questão envolvendo uma polêmica muito mais ampla. Então, aí nós temos dois problemas imediatos. O problema inicial é de se, nesse caso, a ideia de autorrepresentação não é muito problemática, que ela não, talvez ela esteja fragilizando o direito da parte, porque, muito sinceramente, em pequenas causas, em pequenas controvérsias, a depender da situação, eu não vejo grandes problemas. Você, sei lá, tem um problema que você comprou um sanduíche errado, você resolve ali no aplicativo, você mesmo, você não precisa ter que advogado nenhum, até porque eu entendo a ideia de defesa técnica como uma garantia, um direito, e não um trave. Se isso te prejudicar a defender seus próprios direitos, você não está lendo o direito como direito, você está lendo o direito como um dever e como um entrave. E aí ele não está te ajudando, ele está, às vezes, até inviabilizando que você exerça o seu direito. Então, nesse tipo de situação, não vejo... Agora, quando você vai ampliando a justiça digital para causas de qualquer perfil e para grandes causas, aí a gente começa a colocar em pauta se existirá um design hábil a permitir que o cidadão que está ali auto-representado entenda o que ele está fazendo. E eu digo isso porque nós mesmos, por vezes, em processos, temos dificuldade para entender
na plenitude o que está ali acontecendo de largada. A gente tem que estudar o caso, entender, fazer uma anamnese mais completa, fazer uma análise jurisprudencial mais consistente, mesmo que seja uma área que a gente domine. Todos vocês têm essa experiência profissional quando você pega um caso mais complicado, naquele caso que não é uma coisa do seu cotidiano, é uma causa que envolva um dilema jurídico, financeiro, seja lá o que for, de maior envergadura. Então, e como as ODRs caminham para isso, para elas também serem utilizadas nesse âmbito, especialmente quando a gente pensa não só em ODR, mas pensa em ODD, que é a ideia da ODR na justiça pública, da justiça digital, propriamente dita, da online courts, como a autora está falando. Você precisa pensar em designs que não sigam os mesmos pressupostos daquela projetada no âmbito privado, porque ela tem um fim. No nosso aqui, o pressuposto basilar é devido processo. Você precisa permitir todos os aspectos básicos do devido processo. Você não pode ficar achando que direito fundamental é algo que possa ser flexibilizado ao meu talante, porque não é economicamente bom, como é o grande debate hoje, por exemplo, alguns que pautam em alguma medida o debate da potencial reforma das ações coletivas, que as ações coletivas criam um problema econômico para o país, que já é uma falácia de per si, só esse pressuposto. Falar, vão reformar o sistema de tutela coletiva porque ele cria um problema para a economia. Não me parece isso, pelo contrário. O sistema de ações coletivas, ele ao longo dos anos, ele permitiu que nós tenhamos uma banda de direitos, que foram inclusive legislados depois de ações civis públicas, que permitiram políticas públicas, leis que nos garantiram coisas muito importantes. E não me parece que no bojo lá das 78 milhões, as 400 mil ações coletivas que existem na atualidade no CNJ, dentro do sistema do judiciário brasileiro, eles estejam criando problema para a economia. Claro que tem uma ou outra que é esquisita, eu mesmo vivo fazendo, eu defendo muita gente em ação de improbidade, ação civil pública, etc., que tem abusos, mas isso não significa que o sistema de processo coletivo em si seja ruim, pelo contrário, nós temos processo coletivo até, comparativamente a outros países do mundo, ele é até muito interessante, mas continue. Aí, agora falando um pouquinho mais da ideia, não de escolha, mas de experiência dos litigantes. Então, como é que a gente vai ver essa experiência de justiça processual? Já verificar se tem uma efetiva participação no processo, com contraditório, imparcialidade, se o litigante teve informações acessíveis a ele. Eu fiquei pensando que, às vezes, muitas vezes, a ODR pode ser mais familiar e menos, não sei que termo que vou usar, mas porque o fórum é um lugar muito amigável, né? Assim, eu acho que às vezes a ODR nesse caso assim, pode ser às vezes até uma coisa mais assim, benéfica, porque é menos intimidante. Acho que essa palavra que eu queria usar. Dependendo de como é feito, pode até ter efeito positivo também. É só lembrando sempre que para determinado perfil de cidadão, e não para todos, porque é aqueles dois velhos conceitos que a gente já falou aqui umas milhões de vezes. Você tem que ter cidadania digital e alfabetização digital. Se você não tem cidadania digital, a pessoa não sabe mexer. Você vai entregar para ela um smartphone, um iPhone, sei lá, 50, não sei qual que é o número do iPhone na atualidade, o último, ou um Samsung Galaxy 2000, e ele não vai saber, por mais amigável que ele seja, cheio das coisas, a pessoa não vai saber mexer. Se a pessoa não tem condição de ter acesso a equipamento e como é que fala? A conexão, idem. Então, é aquela ideia da justiça digital ser pensada em paralelo, que inclusive o próprio CPC diz, olha, você pode ter atos eletrônicos, mas deve-se garantir a possibilidade que seja feito em âmbito presencial, e isso é uma realidade no mundo inteiro. Em alguns lugares, até, mesmo sendo justiça digital, eles criam excepcionalmente a possibilidade da pessoa fazer. Num país como o nosso, no qual os dilemas e a desigualdade está tanta, como a gente também já falou aqui, a exaustão,
as coisas se tornam mais delicadas para a gente poder, em alguma medida, entender, né, esses nossos dilemas. Vamos lá. Não, com certeza, não fiz essa ressalva, Marina e mas é... professor, eu queria só fazer um... Agora é melhor no final, Marina. Eu queria só comentar. Não, pode ficar à vontade, Henrique, vai Não, lá. porque está mais ou menos dentro do assunto. Até, na verdade, ontem, na exposição do Niman também, e lendo o texto dela, eu lembrei muito também de um texto seu, professor, não lembro se foi em coautoria, sobre visual law, né? E aí eu fiquei pensando sobre nisso que a autora trabalha, que ela faz essa análise dos nudges, enfim, no sentido de facilitar uma navegabilidade, trazer mais informações, pensando nos litigantes autorrepresentados. E a gente tem uma realidade aqui dentro do sistema de justiça no Brasil dos também autorrepresentados, né? E os postulantes, né? A gente tem na Justiça do Trabalho, nas demandas também lá dentro dos juizados. E aí eu fico pensando também na oportunidade que existe, né, para a tecnologia entrar e quebrar a barreira, que eu até penso, professor, não sei se o senhor concorda também, eu concordo com o analfabetismo digital, com essa barreira que, de fato, ela é, a gente está vivendo isso agora, né, durante a pandemia, com prática de atos telepresenciais e algumas audiências, por exemplo, a gente perde porque a parte não tem acesso. Mas eu penso que há uma barreira ainda maior, que é a linguagem jurídica. E aí, se a gente usar ODRs, outras formas, né? Usar a tecnologia para facilitar a vida dessas pessoas, principalmente os autorrepresentados. Às vezes, quando eu publico uma sentença de um trabalhador que está em jus postulante, eu fico pensando assim, se ele vai entender quando ele lê a sentença. E por mais que, na minha visão, a linguagem está simples, mas assim, acho que os termos ficam tão impregnados que você não consegue se livrar dele. E aí vem esse desafio, né? De repente, a gente criar uma linguagem escrita, mas não só escrita, né? Através de todos os recursos que a tecnologia oferece, para haver, de fato, uma comunicação, e eu acho que a partir daí passa, de fato, a ter uma maior informação, a decisão passa a ser mais bem informada, porque eles passam a compreender mais a leitura do texto. Eu lembro, assim, quando era garoto, assim, lia, adolescência, lia alguma coisa de texto jurídico, lia, não entendia nada, assim. Para quem não é familiarizado, é muito, digamos, até meio hostil, assim, porque não é acessível a compreensão, né? E eu acho que o Visual Law, ele vem, através da tecnologia, possibilita isso. Você tem razão, Henrique. Completa razão. A única questão e o único dilema que a gente tem é a fronteira entre o Visual Law ser um mecanismo para auxiliar a vida do cidadão e o Visual Law ser um mecanismo de pauperização do debate jurídico. E esse debate é um debate essencial nessa temática. Eu sou um defensor aguerrido, uso isso em petição, fico prototipando novas formas de fazer petição, gerar uma informação. Às vezes hoje mesmo eu estava com uma peça enorme, eu falei assim, gente, se eu manter essa peça enorme aqui, não colocar uma forma didática para o juiz entender uma linha temporal meio complicada, o juiz ou o tribunal, ele não vai entender, ele vai ter que gastar muito mais energia para entender. Então, eu vou tentando deglutir, até porque eu sei o tempo limitado que os próprios juízes, embargadores, ministros, assessores, estagiários têm para fazer análise dos casos. Então, obviamente, você utiliza desses mecanismos, até como nesse próprio texto que você fez alusão, meu com a Larissa Holanda, nós, em alguma medida, estamos tentando exatamente pensar como fazer isso da forma mais didática possível para facilitar o contraditório como direito de influência e de efetivamente participar e de auxiliar na própria construção da decisão dentro do que eu defendo desde, sei lá, início dos anos 2000 em termos de contraditório. Só que, e eu acho que os tribunais estão acordando para isso, você mesmo vê, tem um bando de laboratórios de inovação e tecnologia nos tribunais, em todos os tribunais, e um carro-chefe sempre é a discussão em torno do Visual Law. Para atos judiciais mesmo, tem mandados explicados com um vídeo do juiz falando para a parte para ela acessar determinada coisa, tem um QR Code, tem um WhatsApp, na própria forma como você apresenta a informação, se você consegue fazer uma decisão na qual você explica com maior clareza para a pessoa ler e entender, eu acho que isso tudo agrega.
A questão é as pessoas acreditarem que basta isso. Porque até para você prototipar a informação de modo que ela seja didática, mas que ela apresente o que é essencial, tem um gasto de tempo para você fazer isso. Não é uma coisa... Por exemplo, se você está pensando nisso numa coisa meio recorrente, por exemplo, um mandado. Você pegar um mandado e prototipar um mandado que seja mais didático, que você vai usar, ou vários mandados que você vai usar na sua função. Isso é relativamente mais fácil de você prototipar. Agora, informações mais complicadas, se você, cada sentença, você for tentar criar uma estrutura de design própria, complica. Do mesmo modo, que é o trabalho que eu particularmente tenho como advogado. De toda petição eu tento usar esses elementos para tentar facilitar a informação, porque eu sei que isso agrega no resultado para o meu cliente. Então, eu uso. E os resultados são sempre comentados. Eu fico sabendo de algum assessor ou de algum juiz que comenta, fala assim, não, legal, ficou claro aquilo ali que você fez, etc. Essa abordagem é interessante. Concordo. Só que o problema é que virou uma modinha falar de visual law no sentido de virar uma coisa quase que de estética. E visual law, design thinking, legal design, não tem nada a ver com estética. Design tem a ver com funcionalidade. É você tornar a informação mais funcional, mais fácil de ser percebida. E as pessoas acham, inclusive eu estou meio que participando de um grupo da OAB Federal, que eu esqueci o nome, mas o nome do projeto é um nome falando assim, justiça, uma coisa tipo assim, justiça estética. Que a pessoa, o próprio nome do projeto significa que a pessoa não entendeu para que serve o design e o visual law, porque ele não tem nada a ver com beleza. Até porque tem umas petições de visual law, que são, inclusive, apresentadas, que elas são péssimas do ponto de vista de funcionalidade. Elas são difíceis de ser lidas, causa estranheza no leitor, porque ele fica parecendo que é uma revista dessas que a gente usa, de coisas de amenidades, perde um parte da sobriedade, causa estranhamento, que é péssimo em termos de design, para nós que não estamos buscando que as informações sejam entendidas e percebidas. Então, ou seja, tem alguns pressupostos do próprio design, como funcionalidade, que precisam ser percebidos, igual a gente aqui está estudando design, no sentido dessa moldagem, dessa prototipação dos próprios modelos de dimensionamento de conflitos. Design tem nada a ver com beleza no nosso uso aqui. Porque o tempo todo, quando a gente está falando de design, a gente está falando de funcionalidade. É tornar algo mais funcional, que gere melhores resultados. No nosso caso aqui, a própria compreensão do nosso jargão, que é muito complicado para as pessoas não letradas em direito. Então, eu acho, e a própria estrutura da justiça digital trabalha muito com visual law. Se vocês abrirem, por exemplo, agora o site do CRT canadense, vocês vão ver lá que o design, o dashboard da página, ele é super amigável, ele coloca lá desenhozinhos explicando. É muito... A ideia é exatamente trabalhar com essa funcionalidade de compreensão da linguagem. Se for nesses termos, eu concordo integralmente. E vejo iniciativas no próprio judiciário nesse sentido, e eu acho que são iniciativas que podem ser feitas até individualmente. Porque, no final das contas, você pode prototipar formas específicas. E perceba, a gente está falando num âmbito tecnológico super singelo. É muito mais complicado que você, por exemplo, prototipar uma solução tecnológica para uma coisa simples, por exemplo, expedição automática de mandado e controle do mandado, como é, por exemplo, aquele projeto do Tribunal de Justiça de Roraima, que é o Mandamos. O próprio treinamento lá do Mandamos, ele é super complicado, porque você tem que pegar um bando de modelos de mandado, permitir que a máquina leia os mandados, entenda a diversidade dos mandados, para saber que tipo de mandado que é, para saber como que ela vai expedir o mandado, como é que ela vai controlar o oficial de justiça, o tempo do oficial de justiça lá, que eles calculam em média, que uma vez expedido e chegar a informação do oficial de justiça, ele teria, sei lá, meia hora, uma hora para cumprir o mandato. Se ele não cumpre, informa o próprio sistema. Então, perceba, a própria modelagem é muito mais complicada, até na parte de tratamento de dados, de etiquetagem dos mandados para explicar e para ensinar a máquina a ler que um determinado mandado é de citação, o outro é de
penhora, outra de penhora e avaliação, outra de uma intimação, e assim, e etc, etc, entendeu? Porque aí você está lidando com uma tecnologia mais sofisticada, mas o tempo todo você tem que pensar em que medida que essa informação vai chegar ao destinatário, no caso o cidadão, de modo que seja mais compreensível. Mas eu volto ao dilema inaugural, que é o que nos induziu a reflexão. Se nós estamos pensando em garantir uma arquitetura de escolha que seja mais fácil de ser usada, ela tem que ser fácil de ser usada num primeiro momento, como a própria autora trabalhando com self-representation ou com cross-litigation, ou seja, autorrepresentação, mas lembrando que nós caminhamos para uma ODR que vai começar a lidar com coisas bem mais complicadas, bem mais sofisticadas, e litígios bem mais difíceis de serem dimensionados, na qual a arquitetura de escolha tem que ser melhor dimensionada. Então, para concluir esse ponto 2 aqui, estava falando de como que a gente pode medir essa sensação de justiça processual, que a gente vê como satisfação dos litigantes com o método e plataforma, a legitimidade e efetividade do método com um questionário no final, para ver, enfim, a impressão geral desse litigante do sistema. Aí a gente caminhando agora para o terceiro e último ponto, que ela avalia algumas metodologias, ela, assim, comparativa entre os experimentos e os RCT, que agora esqueci qual que seria a sigla, mas enfim, seriam eu vou explicar a diferença, depois quando eu lembrar a sigla eu falo o que é. Mas os experimentos que você manipula o ambiente para medir o impacto de determinada variável, mantendo as mesmas as demais variáveis constantes. É como se fosse um experimento piloto mesmo. Você vai ver o que vai acontecer se eu colocar essa funcionalidade aqui. Aí você vê, os litigantes vão demorar mais 5 minutos, vão demorar menos 3 minutos, eles vão oferecer essa informação X que eles não ofereceriam antes. Então, é como se fosse um programa piloto, mesmo experimento com vários participantes. Mas isso levanta preocupação acerca do realismo da experiência e da validade externa, que está num ambiente controlado fazendo esses experimentos, né? Aí, nesses outros, tem um entendimento que eles seriam preferíveis aos experimentos, porque eles funcionam como um estudo de campo, em que as intervenções elas são aplicadas a atores aleatórios. Aí ela até traz um exemplo, achei interessante, a possibilidade de usar testes A e B. O testes A e B seria, tem uma plataforma com design X e a outra com design Y. Vai se aparecer aleatoriamente para as pessoas o design X e o Y, e você vê o impacto daquele design para cada uma. Enfim, é uma coisa que você tem uma validade interna e externa, que você está vendo no mundo real como isso funciona na prática. Então, assim, seriam métricas seriam métricas mais corretas. Acho que eu entendi dessa forma, por isso que eles seriam preferíveis. Aí, voltando um pouquinho nessa ideia, você testa com diferentes nodes, você vê quais são os efeitos desses nodes para chegar a uma conclusão. Aí ela levanta aqui algumas questões éticas. Em relação a isso, você vai estar meio que usando, por exemplo, os litigantes como cobaias. É o que acontece com diferentes nodes. Mas ela pondera que se não há, a priori, evidências fortes de que uma das escolhas, um desses nodes, é muito vantajosa ou muito desvantajosa para o litigante, isso é menos problemático. E, ademais, essas escolhas, elas vão futuramente favorecer esses litigantes, vão impor riscos mínimos, assim, a probabilidade de você ter um resultado muito diferente com um pequeno node é pequeno. E aí, passando para últimas metodologias que ela menciona, que seria a análise de dados. Aí, uma ideia bem simples, você faz mudanças periódicas, uma ODR, você tem que ter o histórico dessas informações. Tem que ter um histórico
bem amplas, informações bem precisas, e saber detalhar bem as mudanças, quando aconteceu isso, para poder comparar posteriormente os efeitos das mudanças. Mas isso é complicado porque depende muito da qualidade das informações que você vai ter e na habilidade de isolar possíveis eventos externos que podem ter influenciado essas mudanças. Enfim, aquela questão de causa e causalidade, né? Ver realmente o que impactou, se as mudanças realmente impactaram os efeitos que a gente está vendo a posteriori. E ela também menciona, por fim, que a possibilidade de essa análise de dados, essa comparação ser feita com outras plataformas que não a DR, mas que elas devem ser tratadas com devido cuidado por, enfim, pelos esses fatos que eu mencionei, que você está comparando a posteriori informações que talvez não sejam exatamente aquilo que você esperava. Então, gente, era isso, como eu comentei, é bem curtinho mesmo, esse capítulo, e acho que a gente já tratou de vários dos pontos em aulas anteriores. Beleza. Obrigado, Marina.